depois. Feliz Ano Novo para todos. Esse é o nosso Ano Novo, mas dia 12 de fevereiro teremos o Ano Novo tibetano, então a gente vai ter a oportunidade de comemorar de novo o Ano Novo. Mas todo dia é um dia novo, todo dia é dia de continuar a nossa prática. É só mais um dia, isso é uma questão nossa de calendário mesmo. Então, hoje, nós vamos iniciar o capítulo 7 do Bodhisattva Charyavatara, que é o texto de Shantideva, um mestre nascido no século VIII, e nós já vimos os capítulos anteriores. Nós entramos agora no que é a chamada terceira parte do texto. A primeira parte do texto é o nascer da mente do despertar, né? Nossa motivação, nossa aspiração. Os 3 primeiros capítulos vão tratar, então, da mente do despertar, tanto ela no aspecto de aspiração, quanto no aspecto engajado, né, que é o terceiro capítulo, quanto o capítulo do reconhecimento das faltas. É necessário que a gente reconheça as nossas faltas para que a gente gere adequadamente a mente do despertar. Então, essa é a primeira parte do texto. A segunda parte vem de fazer com que a bodhicitta gerada não se degenere. E aí vem o capítulo da ética, a paramita da ética e a paramita da paciência. A ética, o Shantideva dividiu em 2 capítulos, que é o capítulo 4, sobre a atenção, e o capítulo 5, que é sobre a vigilância. E é o capítulo da paciência, que é como é que a gente vai lidar com as emoções perturbadoras, sobretudo a raiva, mas todas as emoções perturbadoras, né? As 84 mil emoções perturbadoras. Então, já tendo desenvolvido a mente do despertar, sabendo as instruções para fazer com que ela não se degenere, agora, então, a gente vai fazer com que ela se desenvolva, floresça. E a primeira parte é esse capítulo que a gente está iniciando hoje, que é o capítulo sobre a coragem. Nos vários comentários utilizados, né, foram vários, né, como de hábito, só para quem não conhece, então o que a gente usa aqui como um raio rasga a noite, né, do Dalai Lama, o comentário do Trangpo Rinpoche, que é o guia do Bodhisattva Charyavatara, o Geshe Jampa Tekshok, que é um Geshe Gelupa, o guia de Shantideva, a tradução direto do sânscrito para o inglês, que é uma das melhores traduções que tem desse texto, sobre o Oceano do Mahayana, do Geshe Lobsang Tengé, e o néctar da fala de Manjushri, né, do Kunzang Palden. Então, esses são os comentários que a gente usou para preparar o ensinamento para vocês, né? É sempre bom indicar as fontes. Então, nos diversos textos que são dos comentários, tem também o nome de esforço, coragem, diligência, energia, alegre perseverança, perseverança. Então, tem vários nomes, entusiasmo, né? Tem vários nomes para essa paramita. Mas é importante que a gente compreenda muito bem o que é essa coragem, né? Foi a palavra escolhida aqui para a tradução da língua portuguesa, que é a que está no Gampopa. O que isso significa? Porque se a gente coloca entusiasmo, por exemplo, a gente brasileiro que tem assim uma alteração afetiva muito grande, a gente já vai pensar numa festa, entusiasmo, né? Não tem nada disso, não, vou explicar. A alegre perseverança também já tem uma coisa assim, mais alegre, afetada, não é nada disso, não. Energia também é uma palavra muito perigosa quando a gente trata de contexto do Dharma, né? Energia vem de outra área do conhecimento que não tem nada a ver com os ensinamentos do Senhor Buda. Então, o que eu trouxe para vocês? A definição de Sondru, que a palavra é em tibetano, o que está no Chandra Das, que é o melhor dicionário de tibetano que a gente tem disponível, né? Então, vai lá dizer empenho, diligência,
aplicação e esforço para a acumulação de mérito. Tá? Então, é esse o sentido de Sondru. E aí a gente vai ver os sentidos que estão nos dicionários da nossa amada língua portuguesa, que tem para a coragem. Firmeza de ânimo ante o perigo, os reveses, os sofrimentos físicos e morais. Perseverança. Capacidade de agir apesar do medo, da intimidação. Né? Sentimento de segurança, de firmeza para enfrentar as situações adversas. Então, vocês veem que assim, a palavra para a gente colocar como alegria, entusiasmo, não é bem isso que rola, não. Eu, durante a semana toda, eu pensei num exemplo, para vocês verem que tipo de coisa é essa tal dessa coragem. Então, vamos tomar o exemplo lá das 4 metáforas, né, de que a gente deve se sentir um doente, né, dos sofrimentos do Sansara, o Buda como médico, o Dharma como medicamento, o tratamento é a prática do Dharma. Então, vamos imaginar que nós estamos doentes e aí a gente vai no médico. Né? A gente não está bem e tal, e a gente vai no médico. Né? Vamos colocar assim esse exemplo para a gente entender. Aí o médico vai lá, examina todo, faz todos os exames e tal, faz a prescrição de algum medicamento ou outro e tal, e fala assim para o paciente, olha, a pessoa totalmente sedentária, tá? Estamos imaginando aqui o paciente. Aí ele vai falar assim, olha, para você melhorar dessas várias coisinhas que você tem aqui, você vai ter que fazer 30 minutos de caminhada diariamente, 5 dias por semana. Aí a pessoa pega a receita do médico, tal, vai lá, passa na farmácia, adquire os medicamentos e tal, e aí fala, mas o médico falou para eu caminhar, fazer a tal da caminhada. E a pessoa 100%, né, sedentária. Aí ele falou, mas não tem nem calçado e tal, mas aí alguém, né, ajuda, não, vamos lá, vai fazer e tal. Aí ele vai adquirir lá o tênis, enfim, o calçado adequado, aí ele vai, aí começa no primeiro dia, faz 10 minutos, fala, esse negócio não é para mim, não. Mas ele fala, poxa, mas eu vou melhorar, né? O médico falou que é bom. E ele vai, com muito sufoco. Vai, termina os 30 minutos. Yes, conseguiu. No dia seguinte, gente, ele tá cheio de dor, tá todo moído, entendeu? E bate aquela preguiça, né? Não vai rolar, não sei o quê, mas aí ele lembra da instrução do médico. Não, tem que seguir o exemplo, né? Tem que fazer o que ele falou. E aí o camarada se mete. Aí faz 5 minutos, não, tá demais, tá doendo isso, doendo aquilo outro, tal, e ele vai. E aí ele faz 1 dia, 2 dias, sempre nessa luta. Aí depois, né, ele completa os 5 dias que o médico havia orientado a ele. Qual é esse sentimento que ele teve? Coragem. Porque é uma coisa que ele precisa fazer para alcançar o objetivo dele, no caso aqui, para ter saúde. Mas vocês entendem que não tem nada de oba-oba, de festa, de entusiasmo, assim, na conotação para nós, porque em vários comentários aqui a palavra para essa paramita é entusiasmo. Mas para a gente o entusiasmo rola tipo um final de campeonato. Não tem nada disso, não. É a coragem, e essa era uma palavra que sempre o Lama Trimbé repetia, né? E ele falava só malgré. Malgré é apesar, né, em francês. Então, é apesar de tudo a gente segue, porque a via é difícil mesmo, né? Ninguém falou que é fácil. Então, eu trago para vocês também o comentário de Shantarakshita, né, sobre essa paramita. Shantarakshita, que foi junto com o Guru Rinpoche, né, com o Padmasambhava, ele instalou o Dharma no Tibete. E Shantarakshita diz, a vida espiritual não é nada confortável, né? Não é como estar numa poltrona. Poltrona foi uma palavra que eu usei aqui, mas, enfim, ele deve ter usado uma outra palavra. A vida espiritual não é nada confortável, não é como uma poltrona. A prática do budismo é para pessoas que estão preparadas para fazer um esforço. E eu achei isso sensacional, porque é isso mesmo. Então, vamos tomar esse exemplo aí, né, da pessoa sedentária, né, preguiçosa, que usa vigor, usa determinação,
usa, qual foram as outras palavras aqui? Perseverança, esforço, para fazer o que deve ser feito, que aí é a prática virtuosa, claro, né? Mas lembrar aqui o significado dentro da nossa língua portuguesa é apesar das dificuldades, né? Diante dos reveses, dos perigos, sofrimentos físicos e morais. Tá? Então, só para vocês entenderem o corpo da palavra, porque se a gente não entender isso, a gente vai pensar que é o oba-oba e não é, tá? Então, vamos sempre usando a nossa referência como o Gampopa, né, no precioso, o ornamento da preciosa liberação, que ele vai dizer coragem. Então, é o remédio para a preguiça. Preguiça. Nós vamos falar de preguiça muito tempo esse ano aqui, tá? E aí ele vai dizer, né, o entusiasmo para a prática virtuosa, a prática do bem. E o Gampopa segue, né? Quando somos preguiçosos, não adquirimos nenhum mérito. Podemos ter as paramitas anteriores, mas sem a coragem, caímos na preguiça. O preguiçoso encontra-se excessivamente longe do despertar. A coragem permite atingir a budeidade. Então, assim, vocês vão ver que a gente vai começar no Bodhisattva Charyavatara, ele já vai falar isso. Tendo desenvolvido a paciência, né, e os outros anteriores, agora a gente vem para a prática da coragem, que é o que a gente vai precisar. E eu me lembro que nós, uma vez, encontramos com um lama que tinha feito o retiro lá na Argentina, né? O lama Gyatso, que, enfim, eu vi que o lama Trinley tentou desestabilizar ele a todo custo, assim, aquelas provocações que ele fazia, e ele com a mente imperturbável, né? E eu falei, eu quero ser assim quando eu crescer, né? Porque o lama tentou sacudir de todos os lados, ele ali estável. E aí, quando ele soube, né, que eu tinha intenção de fazer o retiro e tal, ele disse uma só palavra para mim. E essa palavra eu repeti para mim inúmeras vezes durante o retiro de 3 anos, que foi essa palavrinha chamada coragem. Foi a única coisa que ele disse diretamente para mim, foi coragem. Então, essa é a força para a gente poder fazer a nossa prática. E a coragem a gente vai usar tanto na acumulação de mérito, quanto na acumulação de sabedoria. A gente vai começar aqui com a acumulação de mérito, né? Qual é a coragem, o vigor que a gente precisa para a acumulação de mérito, e depois a gente vai entrar no campo da meditação propriamente dita, que está lá os 7 fatores do despertar, enfim, então isso tudo lá nos ensinamentos iniciais do Buda, tá? Que a gente vai precisar dessa coragem também para desenvolver os fatores essenciais dentro da meditação. Então, essa é a descrição, né, a definição do que está no Gampopa. E aí ele vai falar dos 3 tipos de preguiça, que eu vou falar aqui rapidamente, mas a gente vai ter bastante tempo para falar sobre elas. Então, que é a preguiça indolência, que é a preguiça mesmo, né? E o que é preguiça? A definição de preguiça é tudo que não é prática do Dharma. Epa, Lelê, tá difícil, né? Mas é. Tudo que não é prática do Dharma é preguiça. Mas muita calma nessa hora, porque a gente pode caminhar atentamente, e aí o caminhar se torna uma prática de meditação. A gente pode lavar canecas, né, como é o exemplo do Zen, lavar canecas atentamente, então é uma prática de meditação. A gente pode fazer tudo meditando, né? Meditação não é só sentar, fazer a prática ali e tal, não. Estando atento, estando vigilante, tudo é uma prática de meditação. Então, indolência é essa primeira. É a preguiça mesmo, né? É a preguiça famosa, né? A famosa preguicinha. Depois, o segundo tipo que ele lista, né? Enfim, isso é dos ensinamentos tradicionais, a gente vai ver. Que é a pessimista, né? A minusvalia, que é o sujeito acha que não vai dar conta, vê que o negócio é muito grande, é muito distante, mas não sei o quê, e não vai para frente. A preguiça vil, que é a pessoa que se compraz nas práticas dos atos negativos, ou seja, não tem acumulação de mérito, né? E as 3 formas de coragem, que é a armadura, né? Eu nunca mais me separarei da coragem benéfica,
da ação, evitar os atos negativos, praticar os atos positivos e fazer o bem do outro, e a coragem insaciável, só ficar satisfeito quando atingir a budeidade. E outra coisa importante que ele traz também, as qualidades da coragem. Isso tudo está lá no Gampo, vocês podem ler, reler, até isso tudo ficar aqui na cabeça. Constância. É a pessoa que começa e larga. Isso aí, começa e larga, acontece muito. É constância, perseverança. Entusiasmo, esse, tipo, yes, eu vou lá, né? Alegria, diligência. Imperturbabilidade da mente, né? Não se perturba com as dificuldades, né? Pensamentos, emoções negativos, que é aquilo que eu falei lá, né? Apesar das dificuldades, ele segue. Determinação irrevogável. E o último, maravilhoso, humildade. Não valorizar demasiadamente os esforços que realizamos, porque senão começa a vir a apreensão egocêntrica. Ela gosta de qualquer coisa. A pessoa começa, já fiz, né? A pessoa está fazendo as prosternações, sei lá, faz 300, a pessoa fica se achando, fala para todo mundo que está fazendo, estou fazendo uma prática e tal, né? Gente que está fazendo, aliás, eu ia fazer um elogio hoje para vocês, que eu não estava vendo publicações a respeito de budismo, de praticante, mas vi recentemente a pessoa fez um print da tela, Senhor Jesus. Não façam isso, gente. Quando a gente coloca na boca do povo, a gente pega a nossa prática tão sagrada e joga no lixo. Né? Não é para as pessoas, né, saberem isso. Né? Isso foi um ensinamento muito importante que eu recebi do Lama Trinley. Então, não fale para ninguém. Né? Muitas pessoas sabem, por exemplo, que nem minha família soube quando eu entrei no retiro de 3 anos. Né? Quando eu já estava lá para entrar, foi que meus pais souberam e meus filhos souberam. Tá? Porque eu respeitei, assim, estritamente essa orientação do Lama Trinley. Não fale para ninguém a respeito da sua prática. Tá? Então, é assim que acontece, tá? Eu sei que a gente gosta de um cartaz, né? Mas, como praticante do Dharma, a gente não deve proceder dessa maneira, né? E eu fui muito feliz em ter seguido a orientação do Lama Trinley. Então, vamos ver do Gampo é isso, então vocês podem ver com detalhes isso, mas é sempre bom a gente trazer, né, o texto principal que a gente segue em questão dos ensinamentos. Né? E aí nós vamos voltar lá para o ensinamento inicial do Buda, onde a palavra, que é o que está nesse comentário aqui, que é do sânscrito, a palavra é virya. Virya é vigor. Então, essa é a paramita é essa. Né? A palavra vigor também encaixa muito bem isso. Né? E aí, assim, todas as definições, né, de virya, né, dessa paramita, então ele vai falar de diligência, a mesma coisa, tá? Esforço, persistência, entusiasmo, perseverança, um estado humano forte, heróico, com vigor. Tá? Eu estou repetindo isso tudo que é para vocês perceberem o que isso significa, né? Porque é muito importante, senão a gente vai por um caminho errado. Na tradição Theravada, que a gente vai ver depois, quando a gente estiver tratando da acumulação de sabedoria, vigor é um dos 6 fatores ocasionais, né? E dentro do Mahayana, entre os 11 fatores mentais. Então, só para vocês verem a importância que tem essa prática para o praticante budista, né? E a gente não pode esquecer também que esse esforço, essa coragem, é um dos elementos da senda óctupla, que está lá no meio, né? A gente tem ética, né? Que são meio de vida, palavra e proceder correto, né? Com o corpo, e depois vem a prática da meditação, que é, né, atenção, concentração e esforço. Então, esse esforço, esse mesmo virya, esse mesma coragem, é um dos elementos da senda óctupla, lá, primeiro ensinamento do Buda, que está, né, a quarta nobre verdade.
Tá? Então, ó, só para vocês verem como é que esse elemento está presente densamente dentro dos ensinamentos do Senhor Buda. Ele vai estar, né, também, só para continuar, a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso, né? Para a gente usar também os 7 fatores do despertar. Virya também é um desses 7 fatores do despertar. E aí eu vou ler agora um texto de um sutra, né, que é o Sakavibhanga Sutra, né, o discurso da análise da verdade, que está no Majjhima Nikaya 141. Ele vai dizer o que é o esforço correto. Tá? Esforço é coragem, tá? Vocês estão entendendo, né? Porque aqui eu estou usando a palavra que está no texto, né? O monge desperta a sua vontade, faz esforços, gera energia, exerce sua mente e se esforça para 1. Prevenir o surgimento dos estados mentais maus e prejudiciais, que ainda não surgirem. Ele se esforça para eliminar os estados mentais benéficos, desculpe, gente, que ainda não surgiram. Ele se esforça para manter os estados mentais benéficos que já surgiram e devemos manter-os livres da ilusão, da emoção, para desenvolver, aumentar, cultivar e aperfeiçoá-los. Isso é o chamado o esforço correto. Então, aqui entra um elemento fundamental, aqui eu só vou falar rapidamente também, que hoje é assim, um sobrevoo no corpo todo desse ensinamento que a gente vai dar aqui ao longo dos meses, tá? Para que é esse esforço? Né? No que a gente vai usar? É para quê? Né? Quando a gente está lá fazendo um ato meritório, é para a gente perseverar no ato meritório. Então, você vai estar fazendo um trabalho qualquer no Dharma, que seja ajudando com uma tradução, ajudando a fazer uma ilustração, ajudando a fazer uma revisão de texto, que seja nas funções, né, da diretoria e tal, continua, não é aquela coisa que começa, fica animada, né, alegria, entusiasmo e larga depois, não. Segue firme. Essa é a disposição de um praticante do Dharma. Começou lá e não seguiu, largou lá no começo. Então, é importante a gente conhecer esses 4 esforços corretos. Então, primeiro, evitar o surgimento, né, que isso aqui é o desenvolvimento do sutra que eu acabei de ler, esse extrato. Evitar o surgimento dos estados mentais inábeis, ou seja, que não nos ajudem na prática do Dharma, que são os pensamentos, emoções, né, que nos surgem na mente, né, preservar as portas dos sentidos, não reagir automaticamente aos estímulos. Então, evitar o surgimento dos estados mentais que não nos ajudam. A gente já sabe que a emoção, por exemplo, não nos ajuda, então evita o surgimento dele. 2, erradicar os estados mentais inábeis, ou seja, que não nos ajudam. Então, uma vez surgida as emoções, pensamentos, hábitos, tendências, corta, erradica, tá? O terceiro, desenvolver os estados mentais hábeis, que são aqueles que nos ajudam no estado do Dharma, né? Que já os estados mentais que já surgiram, que é a prática das 4 incomensuráveis: amor, compaixão, alegria e equanimidade. E o quarto, manter, né, preservar esses estados mentais hábitos, estabelecer, então, bons hábitos, né, como respeitar os votos, estudar e tal. Isso aqui está lá no ensinamento inicial do Buda. E olha que sofisticação, que requinte de ensinamento. Como é que a gente vai seguir? São essas 4 instruções para que o nosso esforço seja um esforço correto, tá? Então, para ilustrar essa história, a gente vai para a historinha. Vamos ter muitas historinhas esse ano, porque esse capítulo, né, dos 500 contos budistas sobre essa paramita tem muitas histórias, né? Então, são os 500 contos e Apolos do Tripitaka chinês,
que foi publicada em 1962, é uma edição da Unesco. Essa edição que nós temos aqui é de 1962, tá? Então, essa historinha, a historinha está no Tripitaka Chinês, né, volume 6, parte 5, páginas 74 e 75. É uma história que o Buda está contando, é um episódio de uma vida anterior dele. Tá tudo bem até agora, gente? Porque eu falei muita coisa aqui, tá? E a gente vai falar mais ainda, mas eu estou fazendo um sobrevoo para vocês saberem qual é o conteúdo que a gente vai tratar ao longo desses meses, tá? Então, eu vou começar uma pequena leitura do próprio Buda, uma fala dele, né? O que é essa prática da coragem, né? O praticante conserva as suas forças e progride sem jamais relaxar. Esteja ele deitado, sentado, caminhando, seus órgãos dos sentidos se aplicam na visão pura. Com corpo, palavra e mente, se aplica na prática. É pleno de compaixão por todos os seres. Aqueles que estão decididos a vencer os inimigos, que são as emoções, obtêm a glória sublime. Então, a gente está vendo aqui vários elementos que a gente vai ver mais na frente. Bom, o que acontece? O Buda, então, nessa vida passada dele, era um homem comum. E ele, né, havia ouvido falar dos ensinamentos de um Buda precedente. Nessa época que ele vivia aqui, o Buda não existia, né, e, portanto, não tinha ninguém que seguisse, né, não tinha sangha, então ele não tinha como ter acesso diretamente ao Dharma e tampouco de encontrar o Senhor Buda. Mas, enfim, ele tinha uma devoção muito grande, né, e a maior aspiração dele era receber alguma instrução que viesse do Dharma, né, alguma instrução que o Senhor Buda tivesse deixado, né, algum Buda anterior ao Buda Shakyamuni, que tiveram vários Budas anteriores. E ele sempre vivendo, né, a vida dele de um homem comum, mas sempre com aquela aspiração. Mas tinha um vizinho dele muito malevolente. Cássio já está vendo, já está rindo, porque já sabe quem é a pessoa. Tinha um vizinho dele muito malevolente e via que, né, o rapaz lá tinha uma devoção muito grande pelo ensinamento do Buda. Ele falou, não, vou aprontar uma para esse sujeito aí. Aí o que ele fez, né? Ele falou assim, olha, eu conheço uma estrofe do Buda. Você quer receber? Gente, ele, o homem bom, né? Ficou assim muito feliz, né? Falou assim, não, eu faço do que for necessário, né? Tem alguma cerimônia, algum ritual, né, que eu preciso fazer, alguma coisa para que eu receba essas instruções? Aí o homem respondeu, né? Se você é sincero, que em cada poro do seu corpo você enfie uma agulha de costura, né? Se você fizer isso e não se lamentar é importante, não se lamentar, você será uma pessoa digna de ouvir o ensinamento. Bom, o homem bom estava realmente tocado assim para poder, imagina, ele ia receber, né, um ensinamento que o Senhor Buda tinha deixado. Aí ele falou, olha, se pela prática do Dharma eu, né, devo até morrer, muito menos ainda, né, melhor ainda para mim, se eu simplesmente só furar meu corpo todo, mas ainda continuar vivo. Ele falou, não, então eu vou fazer isso. Aí ele pegou lá as agulhas de costura e começou a furar o corpo dele. E aí começou a sair muito sangue, né? A palavra que está em francês é que corria feito um rio, né? O sangue dele. E ele começou a furar, e ele entrou num estado meditativo, num estado de samadhi muito profundo, em que ele não sentia mais dor. E aí Chakra, né, que é o deus, né, dos deuses, se compadeceu daquele praticante que estava passando por uma prova muito difícil, né, para poder receber, imagina, uma estrofe do ensinamento do Senhor Buda. Aí o que ele fez? Ele fez aparecer milagrosamente, né, numa ilusão, né, numa mágica, o corpo dele todo perfurado de agulhas. E aí o homem malevolente falou assim, poxa, você foi capaz de fazer isso tudo, então eu vou te dizer os ensinamentos. Cuide de suas palavras, domine o seu pensamento,
que seu corpo não cometa nenhum mal. Se você vencer esses 3 fatores negativos, você obterá a sabedoria e será salvo. Esse é o ensinamento verídico dos preceitos que produzem a iluminação sem apegos, perfeitamente pura, venerável, supremamente correta de todos os Tathagatas. Nesse instante, ele, né, o homem bom, se prosternou, né, diante daquele que havia, né, dado o ensinamento ali para ele, passado as estrofes, né, com toda a devoção. E aí ele olhou para o corpo dele e viu que não tinha nenhuma agulha mais, né? Não tinha nada, só a face estava com uma expressão muito bonita e ele havia retomado todo o seu vigor anterior. E aí os devas, os homens, os demônios e os nagas ficaram muito felizes e ele decidiu então progredir e agir com nobreza, avançando continuamente passo a passo, e assim atingiu a dignidade de um Buda e pôde liberar todos os seres. Então, essa é a primeira história, tá, gente? Eu nem vou escolher mais qual que é mais adequada, porque, enfim, são histórias contadas pelo Buda, né? Então, essa é a primeira, então eu vi que tinha realmente todo o sentido da palavra coragem. E aí o Buda segue, né? O Buda, então, disse aos bhikshus, aos monges, né? O homem bom era eu mesmo, né? Todo mundo já sabia. Aquele que, né, que passou as instâncias do Dharma, né, o homem malevolente, era o Devadatta. E aí ele disse uma coisa maravilhosa, né? Ele conhecia as instâncias do Buda, mas era tal como um homem cego, que não podendo ver a tocha, né, do Dharma que estava na sua mão, não pôde aproveitar o sentido do Dharma. Então, olha só que interessante, ele coloca Devadatta, né, como ele tinha tocha, porque o Devadatta fazia parte ali da sanga direta, né, imediata do Buda, né? Então, ele estava com a tocha na mão, mas por ser cego, aí a cegueira comparada com a ignorância, ele não pôde ver a beleza e a profundidade do Santo Dharma e não pôde tirar o proveito. E aí o Buda termina: essa é a maneira pela qual a paramita da vontade ardente do Bodhisattva é plena de vigor. Então, essa história, assim, muito preciosa, tem diversos elementos aqui, quando ele começa lá a descrever isso, né? Sem jamais relaxar, esteja sentado, deitado, caminhando, os seus órgãos de sentido se aplicam na visão pura, né? Sem rótulos, sem agradável, desagradável ou neutro. Olha que ensinamentos essenciais do Buda, que a gente imagina que as pessoas saibam, né? Aqueles que estão decididos a vencer os inimigos, que são quem? As emoções, né? Obtêm a glória sublime. Olha só a preciosidade do Senhor Buda. Em tão poucas palavras, ele resumiu a via toda. E aí ele vai dando esses exemplos, né? Que pelo Dharma, né, a gente deve até morrer, a gente pode até morrer, mas quanto, né, melhor ainda quando a gente consegue preservar a vida, ainda que passe por vários reveses. Então, essa é a toada que a gente vai seguir ao longo aqui dos meses, tá? Com essa paramita. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Então, vamos lá para o nosso Shantideva. É muito importante que a gente compreenda, tá, gente? Então, vai ficar para exercício de vocês refletir sobre toda essa primeira parte aqui do ensinamento, tá? Para vocês verem o que é essa paramita. Tá? Eu sei que o Lama Trinley pediu para que a gente ensinasse para vocês a só lidar com os problemas no cotidiano. Então, voltando ao exemplo lá da caminhada, esse lidar com os problemas do cotidiano é maravilhoso. Você imagina você
ficar diante de todas as intempéries do samsara, que seja uma ultrapassagem no trânsito, um problema no supermercado, um problema com algum familiar, a gente passar tranquilo por isso tudo. Já é muito bom. Eu comparo isso, trazendo o exemplo da caminhada, como a caminhada benéfica, né, que eu citei no início aqui do ensinamento. Os 30 minutos, né, para completar os 150 minutos ao longo da semana. Isso é usar o Dharma para a prática dentro do cotidiano. Isso já é de um extremo benefício. Do mesmo jeito que essa caminhada também é extremamente benéfica, saber lidar com os problemas no nosso cotidiano também já é de um extremo benefício. Mas é com passos também que a gente sobe o Everest. Do mesmo jeito. Mas vocês percebem que a força, a diligência, a coragem é diferente? Então, quem ainda não viu nenhum documentário, né, sobre, ou algum filme mesmo, sobre essas escaladas no Everest, eu gosto porque sempre tem uma coisinha tibetana no meio e tal, eu gosto, olha lá as bandeirinhas, tem lá sempre tem um mosteiro budista no meio da história e tal, mesmo que o filme não seja budista, né? Então, é para a gente comparar mesmo, né? Tem a escalada do Everest. A gente pode subir lá no topo da montanha e ter essa visão maravilhosa que a gente tem do alto de uma montanha, de um pico tão elevado quanto o Everest. E a gente vai fazer do mesmo jeito, gente, caminhando. Mas é diferente uma caminhada que a gente faz em volta no nosso quarteirão, na nossa quadra, de uma escalada no Everest. Tem muito mais perigos. A gente vai ter que enfrentar muita coisa, né? Eu né, já vi vários filmes sobre isso, né? Porque é bem interessante. Eu gosto dessa coisa de força, né? De coragem, de determinação, de perseverança. Isso é uma coisa que faz parte, né, de mim mesmo, né? Como pessoa, como cidadã. Então a gente faz do mesmo jeito, né? Mas é mais cara, exige mais esforço, mais determinação. A gente pode morrer no meio do caminho, mas segue, né? Eu vi um filme até no final do ano passado, que a pessoa foi, estava faltando só uns metrozinhos, mas ele falou, não, mas eu me comprometi lá com umas crianças e tal, que ele era professor de uma escola, eu me comprometi que eu ia colocar a bandeira lá. E aí foi, se arrastando o final, assim, super mal e tal, porque ele chegou lá, faltava assim alguns metros, e ele foi, conseguiu lá, mas aí ele, na volta, ele acabou falecendo, né, um pouco depois, porque o esforço que ele empreendeu foi muito grande. Então, esse é o tipo de caminhada. Então, tem orientação do Lama Trilê só para dar a volta na quadra, que é muito bom, excelente, que foi, né, que ele pediu para ensinar, que a gente ensinasse para vocês, mas tem a escalada do Everest também. Então, a gente vai precisar de mais forcinha, mais coragem, mais determinação para poder subir a grande montanha, que é o Vajrayana, entendeu? A gente ficar só em volta assim é maravilhoso, mas aí a gente está dentro, bem do contexto do Mahayana, mas enfim, a gente pode, do mesmo jeito, gente, é com passo também, não tem nenhuma coisa extraordinária que acontece, tá? Mas só para vocês verem, para a gente dosar essa história de acordo com as nossas aspirações, de acordo com as nossas possibilidades. Então, a gente vai usar a coragem para quê? Para acumulação de mérito e acumulação de sabedoria. Vamos falar agora da acumulação de mérito, que é o elemento necessário para a gente praticar o Santo Dharma. Então, vamos voltar àquele exemplo que eu já dei algumas vezes, de um grande transatlântico maravilhoso, super top, daquele assim, não é aqueles bagunçados de excursão que vai gente assim de todo. Não, um transatlântico top mesmo, maravilhoso. Está lá parado no porto, você entra no navio, aí você chega lá tudo muito bonito, aí você fica praticando, né? Sua prática, que seja Tianenzi, ou qualquer prática que você
esteja, pode fazer as preliminares, depois seguir com as práticas e tal. E você fica ali, né, enebriado naquela situação toda, né, praticando aquilo tudo bonito, a grande nave da liberação, olha que fantástico. Eu imagino, nunca entrei no transatlântico, mas eu imagino que seja um negócio assim mega chique, entendeu? E aí você fica lá dentro e tal, aí você passa 50 anos fazendo sua prática e tal, que maravilha e tal, isso, aquilo outro. Um viajou para o Butão, conta a viagem para o Butão, conta a viagem que fez para a Índia, conta a iniciação em Nova York, não sei o que lá, você fica ali feliz da vida naquele negócio. Aí chega o Senhor da Morte, porque ele vai chegar. Não tem dúvida, nós temos um corpo morto, o Senhor da Morte vai, aliás, eu nunca tenho certeza, ele não sabe se vai atingir o despertar, não sabe de nada, mas a morte, com certeza, vai chegar. Aí chega o Senhor da Morte, né, com o seu passaporte, meu filho, está na hora de você embarcar, está aqui o seu bilhete, é obrigatório, não tem, a gente vai falar de morte mais para frente, tá? Mas eu já estou dando a figurinha aqui, porque a morte vai aparecer quando a gente vai falar das preguiças. Aí você vai, o que você tem que fazer? Você tem que descer do navio. Quando você desce do navio, onde está você, criatura? No porto, você não saiu dele. Pois a grande nave não é para te levar para a outra margem, usando a imagem bem clássica do budismo, levar para o além do sofrimento. Você usa, né, essa grande nave para atravessar o oceano do sofrimento e chegar na outra margem. E aí chega o Senhor da Morte com o seu bilhete ali, né, sua passagem, meu filho, está na hora, vamos lá. Não, o Senhor da Morte não quer conversinha. Está na hora, aí você vê onde você está, no porto. Ou seja, você não sai do lugar. Ah, mas eu fiz 50 anos de Xerenzi. Tá bom, você passou 50 anos fazendo uma coisa boa, mas o barquinho não saiu do lugar. O que faz o barco, né, o navio, o grande transatlântico, sair do lugar? Alguém chuta? Eu adoro essas perguntas que a gente fica no vácuo. É o mérito, gente. É o tardo mérito. Sem ele, a gente não caminha. Não caminha. Eu, ao longo desses 15 anos que eu tenho de encontro com o Dharma, quer dizer, com o Dharma, com o Lama Trinley, né? Porque eu já tinha contato antes. Mas nos meus 15 anos de contato com o Dharma, com o Lama Trinley, eu vi histórias incríveis acontecendo. A pessoa que acha que tá, porque tem gente que fala, mas não faz. O verbo do Lama Trinley é fazer, criatura. Fez o quê? Fez isso. Não fez, não tem. Gente, olha, é pessoa que não consegue o texto, é pessoa que não consegue a instrução, é pessoa que recebe iniciação, faz a prática, mas não consegue fazer um retiro da prática. Os obstáculos, né, os famosos 5 obstáculos, surgem aos borbotões. Tem gente que entra no retiro de 3 anos, entra no retiro tradicional de 3 anos, entra no retiro de 3 anos, tem o texto, tem instrução, tem o instrumento, tem tudo, e não consegue abrir o texto, por falta de quê? Falta de mérito. Não tem mérito, o barquinho não anda. Então, por isso que a gente precisa das paramitas anteriores, que a gente já viu que um instante de raiva destrói todo o mérito que a gente tem. Então, muito cuidado nessa hora, na hora de acumulação de mérito, porque, assim, se distrair, perde tudo. Aí, o que faz? É igual joguinho, né? Volta lá, o cara andou 5 metros, né? Yes, estou indo, tá tudo bem, tá, não sei o quê, distraiu, teve a raiva, xingou, brigou, pronto. É igual um joguinho, volta lá para o posto de novo. Ah, meu Deus, agora vou eu lá começar de novo. É assim que acontece. Essa história de mérito, gente, é igual saldo bancário. No banco dá para você renegociar a dívida, pagar no crédito lá em 10 vezes, dá para cheque pré, tem várias coisas que a gente pode fazer no banco, certo? Quem tem crédito. Quem não tem crédito também, às vezes, não consegue fazer isso. Mas aqui, esse banco é assim, tem, é no débito o negócio. Tem, não tem, não tem. Né? Tem uma pessoa que vai fazer uma prática
um pouquinho mais avançado, está pronto para receber a instrução de uma determinada prática, e se deu conta, anos se passaram para que ele pudesse reunir as condições para a prática. Porque faltou o quê? Mérito. Isso é excelente, porque isso é assim, uma motivação para a gente acumular o tal do mérito. Então, é ajudar os seres com as práticas da Parani, com a generosidade. Generosidade material, generosidade do Dharma, que é o que eu, como praticante aqui, estou fazendo. A generosidade que você pode fazer mesmo também, ajudando os centros de Dharma, colaborando com o seu lama, nunca mais apresentem cartas vazias, como aconteceu no Kalu Rinpoche. A pessoa vai lá com a cartinha vazia. Feio isso, gente. Faça uma oferenda. Não tem dinheiro, meu filho? Oferece um pacotinho de biscoito. Mas o que tem, entendeu? Uma coisinha assim. Não vai com a cartinha vazia. É feio isso. Não se usa na nossa tradição. Então, prática da generosidade. A prática da ética. Ética. Estou em falta. Prática da ética. Atenção, vigilância. A prática da paciência. Tolerância. Acumulação de mérito. Cada instante que a gente está com a nossa mente voltada para uma atividade benéfica, de ajudar mesmo, né? Eu como praticante tive oportunidade de estar ali colada com o Lama Trinley. Foram 5 anos abençoados, mas que eu posso transformar, né, em palavras isso como o inferno do esmagamento, né? Ele esmagava a gente, era eu e Lama Ngdu, né? Ele esmagava a gente nascia de novo, ele esmagava a gente de novo e nascia de novo. E várias vezes ele falava assim: Lama, mas eu só dormi 3 horas. Eu falei: mas quando o Senhor da Morte chegar, você vai dizer, eu tinha que dormir 3 horas? Aí eu ficava assim: não, tá bom. Então, foram muitas noites viradas e que foram necessárias depois no retiro, porque ele deu assim tarefinhas extras para mim, para o Lama Drimé, e a gente virou muitas noites para poder traduzir os textos para a língua portuguesa, para quem não sabia nem o tibetano, nem o francês. Então, assim, esse tipo de esforço, né? Várias vezes que a gente fica sem comer porque estava ali fazendo trabalho de marcenaria, que estava ali na construção no centro de retiro, fome mesmo, fome, esquece comer. Então, esse tipo de esforço. Então, eu agradeço muito ao Lama Trinley, era um inferno do esmagamento, mas foi muito benéfico, porque eu precisava dessa acumulação de mérito, né? Porque o Lama, ele conhecia cada um de nós, né? Então ele sabia o que a gente precisava, né? Porque ele mesmo, o Lama Trinley, ele quis entrar num primeiro retiro que teve, né, no Ocidente, e ele não conseguiu, né? E foi por falta de mérito dele na época. E aí ele trabalhou herculeamente. Você imagina o Lama Trinley com 20 e poucos anos trabalhando duro. Eu não consigo nem imaginar o que seja isso, né? Quem conviveu com a pessoa. Mas ele trabalhou duramente durante 12 anos, né, no centro de Dharma, para juntar dinheiro para o retiro e tal, para poder criar as causas e condições para entrar no retiro. Ele só conseguiu entrar em 85. E aí, já na véspera já de entrar no retiro, ele machucou o pé lá, ele falou assim: não tinha o mérito suficiente, né? Não vou entrar no retiro. Mas aí não foi nada de grave e tal, ele deu para ele entrar no retiro. Porque é cota mesmo. Cota. Tem, não tem, é débito, entendeu? Tipo assim, não passou o cartão, não passou, não deu, entendeu? Não dá, parcela aí no crédito. Não tem isso. É conta mesmo, é saldo. Mérito é saldo. Teve outra história engraçada, quando a gente estava para ir para a Índia para receber as iniciações, estava tendo surto de H1N1. E aí eles estavam falando que as pessoas que tossissem ou espirrassem dentro do avião, eles estavam fazendo lá na Índia uma quarentena. Aí eu falei: caramba, eu não posso. Imagina, eu vou perder a iniciação para fazer o retiro, fazer tudo isso e perder a iniciação, porque eu vou estar em
em quarentena, porque as iniciações que a gente ia receber iam ser logo na sequência, né? Era com Taisito Rinpoche. E aí eu falei assim, ai não, se eu espirro dentro do avião e eles me põem de quarentena, porque aí como é que você passa horas de voo sem espirrar, né? Se você está com alguma coisa, eu falei, ah, não. Aí eu dei a maluca em mim, gente, eu resolvi fazer 108 textos de Tara. Assim, não, vou fazer essa doação. E aí eu sabia os lugares todos onde fazia e tal, mas aí preparando a viagem, aquela loucura toda, deixei lá. Aí peguei as caixas, né, daquele papel, tá? Vou fazer propaganda aqui, botei tudo aqui na sala, né? Quando eu fui ver, gente, os textos estavam todos misturados. Você imagina 108 textos de Tara, tudo misturado às folhas. Não era fácil montar aquilo tudo, estavam todas as folhas misturadas, porque o rapaz, quando cortou, né, porque eu deixei lá, não fiquei supervisionando, eu falei, ai não, como é que vai ser? Gente, foram 2 noites viradas, montando os textos de Tara, que eu falei, vai que é só isso que está faltando para eu receber a iniciação, e aí eu não tenho a cota, né? Se não tiver cota, não recebe. Eles iam me reter lá no aeroporto e acontecer alguma coisa, eu não ia receber a iniciação, e aí lascou-se tudo, né? Mas aí eu virei essas 2 noites compulsivamente, né? Tipo assim, eu quero fazer. Peguei, botei, arrumei os textos, tudo bonitinho, 108 textos de Tara. Peguei, levei lá no KPG para fazer oferenda para a lojinha. Então, todos esses exemplos é para vocês entenderem, assim, se a gente não tem condição de prática, não tem o texto, não recebe a instrução, não consegue o instrumento, não consegue os implementos para a prática, é por falta de mérito, porque a gente está com os obstáculos. E aí os obstáculos também são vários, a gente vai falar dos obstáculos, né? Não é só os tibetanos, que é aquilo que tem Bartier, né? Que são os 3 tipos clássicos de os maus guias, né? Os obstáculos mesmos, né? Que tem, mas a gente tem os obstáculos externos, internos, secretos e úteis. É muita coisa, gente, que a gente tem que superar. E esses obstáculos todos, que a gente vai falar mais em detalhe também, sobre os 5 obstáculos básicos também que estão no ensinamento essencial do Buda, vou até ler aqui. Então, desejo sensual, raiva, agitação e torpor, dúvida, preguiça. Então, olha só o que a gente já tem. Tem os 3 tibetanos lá, os 4 obstáculos aqui e mais os 5 obstáculos. É bastante coisa que a gente tem. Né? Sabendo que um deles, por exemplo, é agitação e torpor. Já tem ali uma subclassificação, né? Não é só uma, está listado como um dos 5 obstáculos, mas agitação e torpor já é bastante coisa dentro da meditação. Então, para vocês, isso é uma incitação mesmo para que vocês se apliquem mesmo na prática da virtude. Porque sem o tal do mérito, não rola. Eu vi várias histórias, eu poderia ficar contando inúmeras histórias assim, de pessoas que aconteceram, né? E pior, tem obstáculo também para acumulação de mérito, que às vezes a pessoa quer fazer, mas não consegue, porque o obstáculo está tão pesado lá que ele nem consegue praticar um ato virtuoso. E aí complica. Aí aquela coisa da bolacha é fresquinha porque vende mais, né? A mesma coisa. A gente precisa de mérito também para poder acumular mérito, porque senão os obstáculos vêm, porque vocês estão vendo aqui que é bastante coisa. Então, assim, que vocês se animem. E por que eu estou falando tanto nisso? Porque a gente está falando aqui já das 5 vias. Está lá nos últimos capítulos lá, que está lá organizado no Gampopo. A primeira via qual é, gente? A via da acumulação de quê? De mérito. É a primeira via. Se a gente não está nem na primeira via, rapaz, como é que tu vai seguir para a segunda? A via da junção, a via da visão. Como? Não tem como, a gente tem que estar na primeira via, a via da acumulação. Então, assim, muita coragem para vocês na prática da virtude, né? O samsara está cheio de oportunidade para a gente praticar, cheio, né? Não precisa ir lá fazer um retiro, né? Isso é bom também. O Kalu Rinpoche recentemente tem enfatizado isso, muito a importância da gente fazer retiro. Não é esse retiro que a gente faz no KPG, que é mais festinha,
seminário, conversa. Teve até um retiro que teve, que a pessoa, agora eu vou ter que passar uma semana fazendo dieta, porque eu ganhei uns quilinhos aqui. Não é isso, gente. O que a gente faz é mais seminário, mas a gente entende, a gente é humana, a gente gosta de estar junto e tal. Agora a gente vai ter que esperar um pouquinho para fazer isso, né? Mas retiro mesmo, gente. Bota uma comida na geladeira, passa ali 2, 3 dias quieto, sossegado, fazendo sua prática direitinho, com a correta motivação, fazendo direitinho. Distraiu 100 vezes fazendo seu tirenzi, volta a atenção para a prática, volta a atenção para a prática. Então, são todas maneiras de a gente acumular mérito, né? E trabalho. Agora a gente não está podendo fazer muita coisa como a sanga geral, mas o Luiz está trabalhando firme lá com o Lama Sonã, acumulando mérito. Aí a pessoa para dentro do retiro, como é que vai parar aqui? Ninguém quer fazer o retiro, gente. A gente tem uma aspiração, mas não é a gente que quer, é o karma que empurra a pessoa. Entendeu como é que é? É assim que acontece. Teve uma pessoa que na época, né, já era secretária do KPG e perguntou para mim, isso assim, a 3 passos de entrar no portão. E ela perguntou assim para mim, como é que você está se sentindo? Eu falei, algo inevitável. Era a única coisa que eu tinha. O karma me jogou lá dentro, me empurrou, me empurrou lá para dentro. É assim que acontece. A gente não tem... A gente pode ter vontade e tal, mas se tiver obstáculo, se não tiver mérito, não entra. E também o que vai fazer lá dentro também depende do mérito que fez antes, porque lá dentro tem a acumulação de sabedoria. Mérito, assim, não tem muita ocasião para fazer, não. É mérito da prática mesmo, assim, do Karma Yoga pesado, entendeu? Porque estava tudo já feito, o Karma Yoga já estava feito antes. Então, a gente vai precisar disso para a gente poder seguir em via despertar. Tranquilos, tranquilos. A gente pode ter uma acumulação de mérito mais modesta, uma acumulação de sabedoria mais modesta, que é o benefício maravilhoso que é de fazer caminhada no seu quarteirão toda semana, né? Mas que sejam perseverantes nisso, né? Porque o corpo senão vai para a preguiça, tá? Mas já estou dando aqui as dicas, quem quiser subir o Everest, juntem forcinhas e mérito para que a gente possa atravessar, ou usando o exemplo da grande nave, da liberação, que a gente possa chegar literalmente na outra margem, que é o além do sofrimento. Tá bom? Então, vamos lá. O Shantideva, então, esse texto até que é um pouco curto, né? Não são muitas estrofes, eu depois posso até passar o arquivo para vocês. Já usei um pouquinho da minha disciplina, então, foram várias as fontes que eu usei para fazer essa nova tradução, e já usando já 2 textos já do alemão, que eu também estou disciplinada ali, trabalhando sozinha, né, um site do governo alemão, estudando sozinha, com essa nova tradução do texto do Shantideva, usando várias traduções já existentes, da maneira como, no método, né, que o Lama Trinley ensinou a gente a fazer. Tá bom? Então, a primeira estrofe. Tudo bem até agora? Muita coisa falada, né? Mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Ninguém fica apreensivo em relação a isso, né? Então, a maneira de treinar-se, então, no entusiasmo, né, na coragem, e aí ele começa dando a tônica na necessidade de praticar, então, que é uma exortação à prática, que foi isso que eu fiz antes com vocês. Então, nos comentários, já assim, no preâmbulo do texto, já está dito que é um estado sem tensão e sem desleixo, sem um estado, né, de relaxamento, né? Não é isso, né? Que esse estado não é assim tenso, porque senão a pessoa entra no estresse, tipo assim, eu tenho que fazer e tal, e não é isso. É um estado sem tensão, né? E sem relaxamento demais. A gente tem que achar esse estado, que é assim que a gente vai praticar a tal da coragem, né? Para essa acumulação de mérito e sabedoria, que são as causas da budeidade.
Então, ele vai. Tendo praticado a paciência, devo desenvolver o entusiasmo, pois o despertar residirá apenas naqueles que se exercem com esforço. Assim como sem vento não há movimento, sem entusiasmo, a força positiva do mérito não ocorre. Porque lembra lá, então esse é o capítulo que é da gente desenvolver a mente do despertar, desenvolver a prática da bodhicitta. Então essa é a força que a gente vai ter. E aí nos comentários começa, né? Como é que a gente entra nisso, né? Primeiro ele vai considerar lá, tendo praticado a paciência, que é aquilo que eu falei para vocês, porque a gente primeiro lá gerou a bodhicitta, né? Os 3 capítulos iniciais, depois a gente foi para a ética e a prática da paciência, aqui, quando ele está falando de paciência, está falando de todos os anteriores. Então, supondo que a pessoa já gerou a mente do despertar, fez o reconhecimento das faltas, praticou a ética, né, com disciplina, com perseverança, praticou a paciência, ou seja, né, já sabe lidar com as suas emoções perturbadoras, aí vem o quê? A prática da coragem, do entusiasmo. Né? Vocês vão ver várias palavras aqui, mas é porque eu fiz isso mesmo, né? Eu não quis usar uma palavra só para vocês não ficarem fixados. O que eu gostaria que vocês guardassem na mente de vocês é que coisa que é essa. Né? Porque se a gente ficar perdido numa palavra ou outra, então vocês vão ver que eu vou usar várias palavras, mas isso é uma provocação para vocês não ficarem presos numa palavra, mas pegarem o sentido do que vem a ser essa paramita. Então, ele vai falar, né, da importância das práticas anteriores, das paramitas anteriores. Então, devo desenvolver, então, o entusiasmo, pois o despertar residirá apenas naqueles que se exercem com esforço. Né? Sem o tal do mérito, não tem despertar. Né? Porque quando a gente está falando de despertar aqui, é subir a montanha lá. Essa imagem da montanha dentro do budismo é bem clássica, tá, gente? Não estou usando aqui só porque eu vi o tal do filme recentemente. Isso é uma figura bem clássica, né? Que a gente pode, se tentar, várias coisas podem acontecer. E acontece mesmo, tá? Então, não vai residir, né? O despertar não reside naqueles que não se exercem com esforço. Assim como sem vento não há movimento do barco, sem entusiasmo a força do mérito não ocorre. Então, aqui ele está usando na imagem lá do barco, lá está o transatlântico, mas aqui a imagem de um barquinho à vela mesmo, né? Sem a força do vento, né? O barquinho não vai. Ele fica paradão lá, quietinho, não anda. Então, o vento é o entusiasmo, o vento é a coragem, o vento é o vigor nosso na prática, é a nossa perseverança. Então, começa o Shantideva já falando a primeira estrofe dessa. Nos comentários, inclusive, vai dizer, né? No Chandrakirti, até eles citam o próprio Chandrakirti, né? Que no Tratado da Via do Meio. Todas as qualidades vêm pela prática da perseverança, né? Do entusiasmo, porque é ela que faz gerar o tal do mérito, né? Então, isso é muito importante. E nos outros comentários também, vai falar aqui, já dentro da abordagem, já dentro do Tantra, colocando o vento aqui como os lungs, né? Que é, enfim, os ventos que circulam dentro da nossa estrutura psicofísica. Então, sem os lungs também não tem, assim, não tem como se alcançar o despertar, né? Com o uso da correta técnica e tal, para fazer movimentar esses lungs aí. Então, essa é a imagem para vocês começarem. Então, olha só como é que Shantideva começa do mesmo jeito, para que vocês... É uma exortação mesmo à prática da virtude, né? Sem vento, né, a força, né, não há movimento do barco, tá? Sem entusiasmo, o mérito não ocorre.
Não ocorre. Porque lembra lá, eu adorei, né? Gostei muito dessa definição, né? Que está aqui, a capacidade de agir, apesar do medo, da intimidação, é ação apesar do medo, apesar dos reveses, apesar da dificuldade. Tá? Então, essa palavra apesar é muito importante, né? Porque às vezes a gente desanima, mas teve uma dificuldade, uma coisa aqui. Não desanima, não. Né? Recentemente, uma pessoa que começou as preliminares, falou, eu acabei machucando o dedo e tal, não sei o quê, não sei o que eu faço e tal, será que eu paro? Não, não para não, se está dando para ir, meu filho, vai, entendeu? Vai, porque senão o corpo se acostuma, né? E aí o Shantideva segue, né? O que é o entusiasmo? É o esforço alegre na prática da virtude. Então, aqui eu usei as palavras que estão no texto, tá? Mas muito cuidado nessa hora com essa palavrinha alegre para nós brasileiros, tá? Alegre, né? Lá no sânscrito é uma coisa. Para nós brasileiros, a gente já está pensando final do campeonato, a turma já enlouquecendo por aí, né? Então, é o esforço alegre na prática da virtude. Então, esse é assim, a definição que está lá, né? Que, aliás, é o que está lá também no Gampopa, né? Que é a coragem. E aí ele segue, né? Seus fatores opostos são explicados. 2 pontos, atenção. Preguiça, apego, né? Atração pelo que é negativo. E desencorajar-se por desprezar a si mesmo, a sua própria capacidade. Que são os famosos 3 tipos de preguiça. A gente já vai falar aqui Deixa eu falar logo a 3, que a gente já entra logo nesse assunto. Que ele vai seguir, né? Por causa do apego ao sabor agradável da ociosidade, da indolência, por causa do desejo de repouso e de sono, e por não ter desgosto com a miséria da existência cíclica, a preguiça cresce muito forte. Então, este é o primeiro tipo de preguiça. A gente vai falar das 3 aqui. Preguiça. Preguiça, tudo que não é prática do Dharma. Preguiça. Então, a primeira preguiça ele fala de indolência. Todos os comentários usam a mesma palavra, tá? Indolência. É a moleza mesmo. Entendeu? A moleza mesmo. Não tem outra coisa, né? Aí vem na definição: apego ao bem-estar confortável. Né? Focalização no conforto. Né? Se compraz nos prazeres. Né? Isso por que tem essa preguiça da indolência? Porque não meditou sobre a natureza defeituosa do samsara. Não meditou sobre o karma. Esses, gente, são os 2 elementos do primeiro tipo de fé, que é o que, né, que vai dar depois a fé de aspiração e a fé vasta. Está lá, preciosa existência humana. Então, a primeira fé, a fé de confiança lá, é o quê? Ver a natureza defeituosa do samsara e o karma. Se a pessoa não desenvolver... Olha como é que os ensinamentos são todos organizados, todos encadeados. Se a pessoa não desenvolveu isso, não desenvolveu o desapego, né? Lembra lá, quando a gente está lá no Mahayana, né? A gente falou isso no final do ano passado, sobre isso lá. Se a gente não desenvolveu, né? Não refletiu sobre esses 2 elementos, né? Não tem a primeira fé. Não desenvolveu o desapego, tá tudo bom aqui, no coisa comportável. Lembra lá o que Shantarakshita... Gente, Shantarakshita, juntinho com o Padmasambhava, o segundo Buda. Não é algo confortável, não é uma poltrona. Então, o sujeito que está lá confortavelmente dentro do navio, respirar tranquilamente, com a barriguinha cheia, dormiu bem, está lá fazendo a coisa tranquilo, muito bem, está fazendo um ato positivo, melhor que está fazendo uma coisa errada. Mas sabe-se lá qual é a motivação dele?
Tem que estar com a motivação correta também. Então, é a tal da preguiça. Entendeu? Essa é a preguiça mesmo, preguiça, igual o primeiro lá, o primeiro dukkha, né, que é dukkha, sofrimento do sofrimento, que é a dor de barriga, dor de dente. Então, aqui tem a preguiça da preguiça. Não é preguiça da preguiça, né? É a preguiça. Então, essa é a primeira das preguiças, né? Apego ao conforto material, às refeições, né? Não sentir vontade de fazer algo positivo. Há uma sensação de prazer, de felicidade, apesar da mente estar bem confusa e estar sem rumo. Esse é um estado bem comum, a pessoa está sem rumo, entendeu? Mas ela está ali, deleitada num prazer qualquer da preguiça. Preguiça. Né? Então, esse é o primeiro tipo, que é a indolência. Deixa eu ver o que fala mais nos comentários. A mente sem rumo, né? E corpo, e palavra e mente aplicada sem o objetivo da prática do despertar, né? Porque a gente continua com o nosso corpo mais aplicado na preguiça mesmo, a palavra, sei lá, que não está fazendo nada de bom, né, corpo, palavra e mente não aplicado, né? Na virtude. O segundo tipo de preguiça, aqui tem vários nomes que é dado, né? Que é a preguiça vil, que, aliás, essa, acho que é a palavra que está no Gampopa. Então, é apego às ações negativas. Então, o indivíduo então se aplica, né, se aplica nas ações negativas. Ele se distrai nas atividades não virtuosas, né, como jogo, TV, enfim, são os exemplos que estão aqui nos comentários. E quando a gente não coloca o corpo, palavra e mente nas ações virtuosas. Então, está também elencado, né, dependendo do comentário aqui que for, dentro do apego às ações negativas. Ou seja, a gente não está fazendo nada de bom. E aí eu sempre gosto de lembrar, porque às vezes a gente acha que fazer algo ruim é um ato ruim, muito ruim, uma coisa muito feia, entendeu? Tipo, matar alguém e tal. Ninguém está matando alguém, entendeu? Se está matando, também tem as suas punições. Mas a gente tem que ver a fofoquinha que faz, a tagarelice que faz, tanta de coisa que põe nas redes sociais. A gente sabe que a pessoa tinha que estar fazendo uma coisa e não está na rede social lá. Se publicou tanto é porque futricou mais ainda. Ou seja, aplicou-se na tagarelice, que é um lado negativo da palavra. Então, essa é a preguiça vil. Olha que feio. Preguiça vil. A pessoa se aplica nas ações negativas, que não está criando mérito nenhum. Olha só como é que a pessoa acha, né? A pessoa até está dentro da grande nave, mas está fazendo o que lá dentro? Publicando, né? Nas redes sociais. Não, vou fazer o que um tchenenzi, tipo assim, vou liberar minha barra com o tchenenzi, ficar amigo dele, colega. Não é isso, gente. Um instante queima qualquer mérito que você esteja. Se não está com a motivação correta também, se está querendo felicidades nessa vida, né? Prazeres nessa vida, vai ter também, né? Mas, porque isso tudo também vem do mérito. Mas é isso que você está querendo? Entendeu? Negociar com a divindade? A pobrezinha não pode negociar com a divindade. Não é isso, não entendeu nada ainda. Tá? Então, essa é o apego às ações vítimas. A gente tem que estar muito atento, porque isso é muito sutil. A malevolência. Malevolência. Pensa, tem logo uma maldade, pensa mal, a cobiça, entendeu? Cobiça. Desejo da coisa. Não, eu quero uma coisa, que um sorvete diferente. Negativo, gente. Aqui, ó, preguiça vil. Mas eu nem sabia que desejar uma coisa assim era preguiça. É preguiça. A gente precisa ter coragem para vencer isso. E aí o terceiro
ponto aqui, que aí tem vários nomes, né? Mas, enfim, pessimista, o desânimo, desencorajamento, a menos-valia, né? São as frasinhas. Eu não tenho habilidade, eu não posso fazer muito, eu não posso fazer isso. A pessoa se sente incapaz de praticar a virtude. Essa foi outra coisa que eu aprendi com Lama Trinley. Jamais duvide da sua capacidade de fazer o bem. Jamais duvide disso. As nossas forças são imensas, gente. Imensas. A nossa capacidade de praticar a virtude é imensa, é colossal. De fazer realmente a coisa. Mas se a gente está com algum tipo de preguiça, algum desses três, a gente não consegue levar assim, aquela tarefa até o final. A gente que começa, lá no KPG tinha algumas figuras que a gente chamava, quando na época lá que pintar a parede, a pessoa pintava assim 1 metro, e aí começava a conversa, né? Porque tem o lado social, tá tudo bem, aí largava o pincel bem sujo, assim, que a gente tinha que ir lá depois limpar, ou seja, a pessoa está achando que é assim, tipo uma festa. Não é, não é, volta lá, Chantarakshifa. Não é um lugar confortável, não é a poltrona. Tem que ter esforço na pessoa, perseverança, seguir. Vou pintar o muro, pinte o muro todinho, entendeu? Ou então, não faça. Para assim, eu tenho que arrumar minha cabecinha, porque está bem ruizinha, para que eu possa realmente me engajar. Então, a prática do Dharma, assim como a medicina, não é uma farsa. Tem que fazer a coisa. Tem muita gente que fala também, né? Isso aí também eu vi bastante gente. Ah, eu fiz isso. Eu fiz isso, mas só que, peraí, opa, só que eu tô aqui no KPG, eu sei que não foi você que fez. E a pessoa fala que fez, mas a fantasia é tão grande que ela acha que fez a coisa. Ou então fala para os outros, e fala na frente do outro, que, né, pode saber o que aconteceu ou não. Ah, mas eu sou membro do centro, isso aconteceu uma vez. Né, lá no Trinley, depois de 3 vezes, ele mandava o secretário, no caso era eu, ir atrás da pessoa, falar, olha, você não quer contribuir, né, com o KPG, alguma coisa, com o seu trabalho e tal, não sei o quê. A pessoa, não, mas eu já sou membro. Falei, bom, então, né, avisa o seu banco, porque não está caindo dinheirinho. Não, mas eu já sou membro. Falei, não, peraí, vamos esclarecer bem direitinho o que é isso, né? Então, a pessoa falando, entendeu? Eu falei, bom, mas aqui, ó, o Banco do Brasil não está registrando seus depósitos, né? Você tem com seu banco. Quer dizer, a pessoa está na sua fantasia de que está achando alguma coisa, está fazendo alguma coisa, e de fato não está, né? Então, isso aí é importante a gente também ter esse discernimento na nossa mente, né? Esse terceiro tipo de preguiça aqui vem de um sentimento de inferioridade. Né? Essas são palavras que eu pensei assim dos diversos comentários. A gente não se acha capaz, vê que é muito difícil e não dá. Ou então, às vezes, pela própria mentalidade da pessoa, acha que aquilo não é para ela, é muito difícil, como não é bem assim, né? Quando ela descobre, né, onde que ela está, né? E aí fala, não, é muito difícil, não quero, e tal, não sei o quê. Então, não se desanime, né? A Lama Droma entrou no retiro com 62 anos de idade, né? Uma senhora, né? O Kalu Rinpoche até brincou com ela lá, quando ele visitou a gente lá, que ele falou assim, né? Porque tem algumas coisas que são exercícios físicos e tal, aí brincou com ela, né? Você está fazendo tudo aí? Deu aquele risinho dele assim, né? Porque, enfim, mas ela não se desanimou, ela foi lá e encarou o retiro de 3 anos. Então, assim, não confie na sua capacidade, né? Você é capaz, né? É capaz de acumular mérito, né? É capaz de fazer a meditação da forma correta, com a correta motivação. Não se desgrudem da bodhicitta em instante nenhum, né? Como está lá na nossa historinha, né? Seja caminhando, seja sentado, né? Seja deitado, não se desgrudem da bodhicitta. Qualquer ato nosso, na nossa vida cotidiana, se torna uma prática do Dharma quando a gente faz com atenção, quando a gente faz com a correta motivação. Então, acordar de manhã bem disposto ou não, falar, olha, então, coragem, entendeu? Vamos lá, entendeu? Que eu possa praticar hoje,
para poder liberar todos os seres do oceano do Sansara. Então, esse assim, assim, o sobrevoo que a gente fez hoje, né, muita coisa para que a gente tratou aqui, mas a gente vai ter tempo para ver cada um desses diversos elementos, né? Então, alguma coisa, algum comentário, pergunta? Então, podemos fazer a nossa dedicatória? Então, dedicatória Lama, também uma pergunta. Sim, sim. Sim, pode fazer. Quem é? Não é exatamente sobre o ensinamento de hoje, mas é uma Sim. constatação que eu achei muito interessante. Eu mudei para um novo apartamento e a disposição do apartamento é muito parecido com a do apartamento anterior. Só que as tomadas são em locais diferentes. E eu estou impressionado com o meu condicionamento mental de procurar a tomada no lugar do apartamento antigo. E eu morei apenas 3 anos nesse apartamento antigo e fiquei 1 ano sem morar em nenhum dos 2 apartamentos, né? Então eu percebi esse meu condicionamento físico de procurar a tomada aonde ela não existe, né? Então, como eu mudei, o meu condicionamento vai ser treinado para a nova tomada, né? Então, daqui a alguns meses, eu acho que eu já não vou estar procurando a tomada antiga. Passando agora para o nosso condicionamento mental em relação aos nossos hábitos, né? De agir, às vezes, não conforme o Dharma. Qual que é o exercício quando nós percebemos que a tomada não está no local correto? Pois é, a primeira coisa, assim, é ver que você usou a palavra o condicionamento físico. O pobrezinho do corpo só segue o que a mente manda. Então, Uhum, se a mente está funcionando de um jeito, ela vai querer continuar daquele mesmo jeito, né? Eu uhum, vi várias vezes, falando assim, você está fazendo isso. Mas minha avó fazia assim, minha mãe fazia assim. uhum, Criatura, mas o mundo é outro, a vida mudou e tal. Mas as pessoas seguem repetindo os condicionamentos seus e, às vezes, os aprendidos, né? Porque uhum, nesse bolo do seu também tem o aprendido. Então, o que a gente vai fazer? É isso que eu falei que a gente vai entrar aqui em detalhes. Então, quando a gente perceber, então, parabéns para você de ter visto que tem, né, você tem esse condicionamento, porque a gente funciona mesmo assim por padrões mentais, e aí não consegue, porque isso é a prisão do samsara. Então, a primeira coisa é a gente se constatar, que é a primeira coisa lá das metáforas, né? Perceber que você está doente. Meu filho, eu estou seguindo um negócio aqui que não está bem, né? Então, o cara lá que fuma, se fumar, não está bem, né? Então, ele se dá conta do probleminha dele. Bom, então, o que faço? Então, o que faço são esses aqui, ó. Evitar o surgimento dos estados mentais inábeis, erradicá-los, desenvolver os estados mentais hábeis e preservar esses estados mentais hábeis. Então, quando você sentir que tem esse condicionamento, você vai ver isso na sua própria mente. Então, na prática de chinês, a gente vai aprender a observar os nossos pensamentos, ideias, emoções. E aí você vê que esse condicionamento não é uma coisa boa, você vai fazer com que ele não surja. Se surgir, corta e promover hábitos saudáveis. Então, isso aqui né, são os 4 esforços corretos, está lá no ensinamento inicial do Senhor Buda. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. E não é trocar um hábito por outro, não, tá? Porque às vezes, agora eu sei que a tomada não é aqui, é acolá. Né? Porque aí você está tocando cerca meia dúzia e não vai resolver. Você tem que olhar para a sua mente, ver que você está num condicionamento, e aí, assim, esse foi uma coisa, né? Mas como você tem relação aí, teve em relação à tomada, é em relação a tudo. a todas as outras coisas. Uhum. Tá? Então é isso. Olhar para a sua mente, né? Então, evitar o surgimento, erradicar os estados mentais, desenvolver os hábeis, né? E desenvolver esses hábitos. É isso que a gente tem que fazer, mas a gente vai ter bastante oportunidade, né, de desenvolver isso, que esse é o ensinamento essencial do Senhor Buda.
Então, obrigado pela sua contribuição e parabéns por você ter observado isso, que é assim que a gente funciona no Sansara. Vai repetindo, por isso que a gente fica girando no Sansara sem fim, por isso que o Sansara, que a gente vai repetindo a mesma coisa, tá bom? Mais alguma pergunta? Ok, gratidão. E aí, o que a gente faz, gente? A gente faz a dedicatória, né? A dedicatória é muito bom também, mas é importante a gente ver o que é isso, né? Então, a dedicatória é mais ou menos como comemorar a torcida, assim, o nosso time de futebol que ganhou. A gente fica feliz, né? Poxa, ele ganhou, né? Meu time ganhou e tal, você fica regozijado com aquela virtude. Eu estou dando um exemplo bem tosco do Sansara, mas para vocês entenderem. Isso é o regozijo, né? Pô, meu time ganhou, meu time, ó, tá vendo? Que é bem Sansara mesmo. Meu time ganhou e tal. É essa festinha no final. A gente se regozijar, né? Pela prática da virtude, né? No caso, né? Usando aqui a prática do Dharma. Mas o mérito é de quem? É a pergunta. Eu adoro essas perguntas que eu fico no vácuo. O mérito é de quem fez, gente. O mérito é de quem criou as causas e condições para esta transmissão. E teve uma pessoa que possibilitou essa transmissão aqui. Tá? O mérito é de uma pessoa que não sou eu. Tá? E o mérito de vocês também teve a atenção e a correta motivação que vocês tiveram aqui durante essa 1h30 que a gente teve junto. Tá? Então, assim, não fique assim feliz, então o mérito todo é compartilhar. Não, é tipo, o mérito é de quem? Do jogador que se arrebentou lá, que treinou antes, que ficou lá na cadeira, flexora, extensora, correndo, mais não sei o quê, o rapaz correu, arrebentou o joelho dele. O mérito é dele, porque o karma é da pessoa que faz a coisa. É isso que eu quero que vocês entendam. Esse verbo fazer era o verbo do Lama Trilheiro. Fazer, corpo, palavra e mente, fazer a coisa, não é dizer que falou, pensou que falou, não, fazer a coisa. Então, o mérito é de quem? É de quem fez. Tá? E aí, assim, cada um, o tanto de atenção que teve, o tanto de correta motivação que teve, cada um de vocês também teve o seu mérito. Então, parabéns para você. Mas a gente precisa entender muito bem, porque senão a gente entende assim, dedicatório e tal, tá, tudo bem, mas o quê, tá, tudo bem, maravilha para mim. Não, é cota. Né? Então, sejam generosos com quem pratica o Dharma. Se eu não recebesse essa oferenda, não ia ter transmissão nenhuma aqui, tá? Porque eu não tenho condição financeira para isso. Então, né, méritos de uma pessoa, de um praticante. Tá bom? Então, que a gente entenda muito nisso. E aí a gente faz, né? Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte.